Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E o que eu quero trazer para hoje é um assunto bastante relevante que muitos não dão a devida importância. Luta espiritual. Em algum momento você vai ser enganado, em algum momento você vai estar desatento e vai ser pego de surpresa, em algum momento você vai deixar uma brecha aberta, em algum momento você vai vacilar. E é nesse momento que o inimigo ele vai entrar, é nesse momento que o inimigo ele vai lançar as suas setas, é nesse momento que o inimigo ele vai cirandar na tua vida. E o pior de tudo, depois ele vai até o Pai para te acusar. E você vai dizer assim: claro que não, jamais ele irá fazer isso, Deus não vai permitir. Vai. Foi assim com Jó. A palavra nos diz, no livro de Jó, que o inimigo, depois de passear pela terra, ele adentrou na presença de Deus. E Deus ainda perguntou para ele: vistes o meu servo Jó? E ele, naquele momento, ele não perdeu tempo. Ele disse assim: Jó é tudo que ele é diante da tua presença, porque você tem abençoado ele, porque você tem agraciado ele com bens. Então, deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que nós precisamos estar sempre guardados debaixo do sangue de Cristo, para que não venhamos ser acusados pelo inimigo, para que não venhamos ser envergonhados pelo adversário. Porque é isso que ele quer nos envergonhar, ele quer nos desmoralizar e depois nos acusar diante do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. E a leitura bíblica escolhida se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo número 6, a partir do versículo de número 10, onde nós vamos ler sobre a armadura de Deus. Capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, versículo de número 10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo, redigindo aqui a sua epístola ou a sua carta aos irmãos de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele preocupado com os irmãos por causa daquilo que poderia vir a acontecer com eles, ou também tentando explicar a eles as lutas espirituais que viriam sobre a vida de cada um deles após a sua conversão. Por que o inimigo ele tem tentado contra as nossas vidas? Porque um dia o inimigo esteve lá, na presença de Deus, e ele perdeu o direito. Aquilo que ainda nós
com os nossos olhos humanos, nós não podemos contemplar. O inimigo já contemplou. E ele, tentando usurpar o lugar de Deus, ele foi destituído, lançado fora do céu. E ele, não tendo o prazer de provar daquilo mais, a obrigação dele agora, como inimigo, o trabalho dele agora é tentar nos impedir de chegar lá também. E é por isso que nós enfrentamos lutas espirituais diárias. Jesus enfrentou essas lutas. Jesus foi tentado pelo diabo. E nós precisamos entender que, por mais que pareça uma coisa assim, sem muita importância, eu já disse isso em outro vídeo, nós temos que tomar muito cuidado, achando que algumas coisas não tem problema. Às vezes a gente faz uma coisa hoje, isso não tem problema. Nós fazemos outra coisa amanhã, isso também Deus releva. Só que quando a gente despertar, nós já estaremos sendo enganados pelo inimigo e não percebemos. Aí vai acontecer como aconteceu com Sansão. O Espírito de Deus havia retirado-se dele e ele não havia percebido. E nós vamos ver na primeira epístola de João o que João ele vem falar acerca dessas lutas espirituais. Na primeira epístola de João, no capítulo de número 2 e versículo de número 15, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amados irmãos, esses 3 pontos que João ele nos traz aqui na sua epístola, estas 3 referências que João nos aponta aqui, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, foram enfrentadas por Jesus durante a tentação dele, quando ele ainda estava no deserto. Nós precisamos estar muito atento a isso. Agora, eu quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, onde a epígrafe da palavra diz a tentação de Jesus. A partir do versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando os dias ele teve fome. Versículo de número 3. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Concupiscência da carne. O diabo sabia que Jesus estava com fome. O diabo sabia que Jesus mesmo a sua natureza divina ali presente, havia também ali a sua natureza humana. E a sua natureza humana, ela estava sentindo fome naquele momento.
Então o diabo tentou Jesus através da concupiscência da carne. Porque quando nós nos alimentamos, quando nós tomamos o nosso café da manhã ali para realizar o desjejum, quando nós almoçamos, tomamos o café da tarde e até jantamos, nós estamos alimentando o nosso corpo, alimentando a nossa carne. E o diabo sabia que ele ia tentar Jesus, porque sabia que Jesus estava com fome. Aqui acontece a concupiscência da carne. Quando o diabo diz para Jesus: diz estas pedras que se tornem pão. Aí Jesus sabiamente disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui deixa eu abrir um parêntese. Concupiscência da carne não é apenas você se alimentar em demasiado, você ser um glutão, comer de forma demasiada, não se restrita apenas isso. Concupiscência da carne é tudo aquilo que nós fazemos para alimentar a nossa carne, os desejos da nossa carne. Temos que tomar muito cuidado para sabermos como devemos agir e de que maneira. Em segundo, a partir do versículo número 5, nós vamos agora aprender sobre a cobiça dos olhos. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo, aonde ali apareceu diante dele todos os reinos. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo isso será teu. Aqui Jesus, ele foi provado diante da cobiça dos olhos. Quantas pessoas, diante da concupiscência ou cobiça dos olhos, não abrem mão das coisas de Deus? Quantas pessoas não trocam o reino de Deus por coisas materiais, por coisas que a princípio parecem ingênuas ou até inofensivas, mas que depois isso vai trazer-lhe um grande problema. Dívidas, restrições, dívidas bancárias, buscas e apreensões, tudo isso é a concupiscência dos olhos ou a cobiça dos olhos. Vamos ver o que Jesus disse para o diabo quando ele ofereceu todos os reinos da terra para Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Aqui o diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. Em troco, disse ele que daria todos os reinos da terra para Jesus. Jesus, ele já era o dono de tudo aquilo. Porque tudo que havia sido feito por ele, para ele, e tudo era em função dele. Porque no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, nós vamos aprender sobre a concupiscência ou tentação da soberba, que Jesus também foi tentado. Versículo de número 9. Levou-o também a Jerusalém e pôs ele sobre o pináculo do templo. Pináculo do templo quer dizer o ponto mais alto do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem. Tentação da soberba. Quantas pessoas, quando atingem um nível elevado, espiritual, se consideram até um semideus, acham que pode fazer o que querem, quando na verdade o poder vem de Deus, quando na verdade tudo emana do trono da glória de Deus. Às vezes nós achamos que somos mais espirituais do que os outros. Não.
na medida da fé em que nós pratiquemos, é que nós vamos subir ou alcançar patamares mais elevados diante de Deus, mas não podemos considerar que somos melhores ou somos mais espirituais do que os outros. E disse Jesus para Satanás: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a sua tentação, ausentou-se dele por um tempo. Aqui nós aprendemos 3 tipos de tentação: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da soberba. E a soberba também, deixa eu te dizer, muitas pessoas praticam a soberba de outra forma, porque tem uma vida social melhor, tem uma aquisição financeira melhor, acha que pode ficar pisando nos outros. E isso também Deus reprova na vida do homem. Tome muito cuidado, vigie acerca das coisas do Senhor, para que você não venha perder a tua salvação. Fique com esta palavra, graça e paz a todos, Deus vos abençoe, a paz do Senhor.